Muito bem, agora está gravando. Essas daqui são as páginas, tá? 370 até 378 vai ser o que eu irei comentar hoje. Pessoal, ó, em primeiro lugar, tá? Geologia, digamos que tudo que eu vou comentar hoje com vocês faz parte da geologia. Eu não quero que vocês copiem isso. Quem quiser copiar, sinta-se à vontade, porque eu não vou obrigar ninguém a copiar nada. É para printar? Não, isso daqui não tem necessidade, Mariana. Quando for importante, eu vou falar. Printem e copiem depois. Isso daqui é só para quem quiser. Isso daqui, ó, é uma definição bem breve do que seria geologia, tá? Que hoje vai ser uma aula de geologia, não é uma aula de geografia. O que é a geologia? É a ciência que se dedica ao estudo da crosta terrestre, da matéria que a compõe, o seu mecanismo de formação, as alterações que ocorrem desde a sua origem e a estrutura que a sua superfície possui atualmente. A geologia, ela se preocupa em estudar a formação do planeta Terra, em relação aos seus tipos de solo, também abrange a geologia, os tipos de rocha, as estruturas do relevo, o relevo em si, tudo isso faz parte do que a geologia estuda, tá? Eu comentei com vocês no final do ano, ciência não é exatamente uma matéria, não é uma disciplina, tá? Todo tipo de estudo, todo tipo de empenho acadêmico, de cientistas, de dedicação, é uma ciência, tá? O que vocês têm como ciência na escola é uma união de, na verdade, 4 matérias, que é biologia, física, química e a geografia também. Tanto é que eu tenho certeza que em ciências vocês estão vendo muitos conteúdos que são bem geográficos. Isso acontece porque a ciência que vocês têm é a união dessas matérias, tá? Quando vocês chegarem no primeiro ano do ensino médio, aí vocês vão ter a repartição de ciências em biologia, química e física. Hoje eu vou comentar com vocês aqui vários aspectos relativos à geologia da Terra, sexto ano. Em primeiro lugar aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma ilustração, na aula passada eu mostrei isso aqui também, crosta terrestre, onde nós habitamos os oceanos aqui de azul e os continentes aqui de verde, tá? Isso aqui é a crosta. O manto é uma camada de rocha em estado que? Em estado de derretimento. Aqui nós encontramos um magma bem grosso, um magma bem espesso, tá? Parece a textura de concreto esse magma aqui, e obviamente tá o quê? Ele tá muito quente. O núcleo externo também é formado de magma, só que aqui o magma ele está bem líquido. Aqui ele está mais grosso, aqui ele vai estar bem mais líquido. É como se fosse uma água que na verdade é rocha derretida. Lembrando a vocês que magma, daqui a pouco eu vou reforçar isso, é rocha derretida. O núcleo interno, ele é sólido. O núcleo interno, sexto ano, ele não é feito de rocha, tá? Ele é feito de metais. Quais são esses metais aqui, ó? Mostrei ela passada. O ferro e o níquel. Por que o núcleo interno, ele é sólido? Também comentei na aula passada, a gravidade, que é literalmente, tá? Sai aqui do núcleo interno, ela acaba criando uma grande força que acaba comprimindo tudo que está em torno dela. Ou seja, o núcleo interno ele é composto de ferro porque a gravidade lá é muito forte. Ela esmaga todos os minerais que estão lá, principalmente o ferro e o níquel, criando essa textura aí, tá? Uma textura super sólida. O núcleo Professor, interno... por que Oi. a gravidade existe? Tá aí uma pergunta que é uma pergunta... Nossa, que pergunta desgraçada de difícil para explicar para vocês. Só que a gravidade é o seguinte, Mariana, o espaço é como se fosse um grande plano, um grande tecido. A gravidade ela acontece quando um corpo esmaga aquele tecido. É um experimento que dá para fazer para mostrar como é a gravidade, até, tá? Eu vou explicar aqui, só que isso aqui vai fazer com que a aula demore um pouco mais para acabar. Imagina o seguinte cenário: um tecido como um lençol, um edredom, aquilo é o espaço sideral. Aí você coloca uma melancia no meio do tecido, tá? No meio do edredom, no meio do lençol. Só que ele tem que estar estendido, ele não pode estar no chão. Cada ponta do edredom, lençol, tem que ter uma pessoa segurando com muita força. Aí você coloca uma melancia. Assim que você coloca um peso no espaço, ele vai deformar o tecido. Ele vai criar uma espécie de buraco em torno dele. Aí o que acontece? A gravidade é exatamente essa força. É uma força que todo tipo de corpo emite e acaba o quê? Distorcendo o espaço, que vai ser o tecido. Professor, Oi. eu já vi esse experimento aí. Eles foram colocando, tipo assim, cada vez uma coisa mais pesada, entendeu? Primeiro colocou a melancia e depois foi colocando uma coisa menor, indo. Provavelmente é o mesmo vídeo que eu vi para comentar isso, para fazer essa explicação. Essa melancia, no caso, digamos que ela seria o Sol. Aí você coloca
coloca a partir de agora um monte de limão em volta da melancia. Aqueles limões, eles vão ficar exatamente em volta da melancia que está esmagando o lençol. Os limões são os planetas, porque o Sol, no caso a melancia, ele esmaga o espaço, e esse ato de esmagar o espaço que digamos que é a gravidade, Mariana. Todo tipo de corpo emite gravidade. Humanos também têm gravidade. Só que, em comparação ao planeta, nós não temos nenhum tipo de gravidade, tá? Só que, por exemplo, o que faz com que as pessoas não saiam voando para o espaço sideral é a gravidade do núcleo interno, que atrai todo mundo para ele, tá? Nós não afundamos em direção ao núcleo interno porque tem a crosta aqui. Ainda bem, né? Porque, caso contrário, não teria vida no planeta. É mais ou menos isso, Mariana. É bem provável que futuramente eu comente mais isso, porque envolve a formação da Terra. Eu queria flutuar. Eu acho que eu também, né? Quem não queria voar, né? Você fala assim, que, tipo, na verdade, todo mundo fala que o núcleo a gente é atraído pelo núcleo interno. Mas tá, Isso. vamos supor assim, se alguém conseguir algum dia ir pro núcleo, aí ele atravessa o mundo, assim, fazendo um corte no meio. Será que... Nossa, eu tô imaginando uma bagaceira que ia ficar. Meu Deus. Olha, se alguém chegar a fazer isso algum dia, provavelmente vai destruir bilhões de teorias que envolvem a formação do universo, tá? Realmente seria um acontecimento que ia refazer a história da humanidade, eu diria para vocês. Só que eu te asseguro que uma pessoa normal, né, vai que tem alguém aí com poder de verdade, ela não consegue fazer isso. Porque se você cavar cerca de 100 metros aqui, ó, a crosta terrestre, ela tem cerca de 70 quilômetros, 7.000 metros. Se você cavar uns 100 metros aqui na superfície, você já começa a sentir muito calor. Se você cavar 1 quilômetro aqui da superfície em direção ao manto, você praticamente não consegue mais andar de tão quente que fica. E se você chegar aqui no manto, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um oceano de magma, que tem cerca do quê? De 2.891 aqui, ó, isso aqui, mais ou menos. 2.821 quilômetros aproximadamente de puro magma. Aqui você vai encontrar mais uns 2.000 quilômetros de oceano de magma. Como você não aguenta? Calma. Não, olha isso. Eu fiquei numa dúvida enorme agora. Se ninguém foi no núcleo, nunca viu ele porque é muito, muito quente, como que sabe que ele existe? Cara, tá aí um negócio que eu até que eu sei explicar isso, só que realmente uma pergunta muito boa. É uma pergunta bem interessante. Eu sei explicar mais ou menos, porque nem eu sei exatamente como é que acontece. Só que digamos que apenas uma superfície sólida... Alguém está com o áudio ligado aí. Acho que é a Mariana. Sou eu. Somente uma superfície sólida de metal consegue emitir um campo gravitacional tão forte como o que nós temos aqui no planeta, tá? Então, para que ocorra essa questão aí de gravidade na Terra, para que ocorra essa questão aí de camadas do planeta Terra, tem que ter um coração sólido no meio, tá? Isso, digamos que é uma teoria, não quer dizer que é 100% verdade, porque como você bem disse, ninguém chegou aqui. Ninguém sabe exatamente como é esse lugar. E é muito difícil que alguém faça isso, tá? Diga-se de passagem. Só que para que haja essa emissão de gravidade, como nós conhecemos, tem que ter uma coisa sólida, uma coisa de ferro, bem centralizada. E apenas a teoria de um núcleo de ferro sólido, que de fato seria plausível, seria possível de criar esse contexto. É mais ou menos isso. Professor, uma pergunta. Oi. Eu vi um filme no quarto ano, que a professora deixou a gente assistir, que era assim, eles iam escavar até ir pro núcleo. E eles fizeram isso pelo mar. O mar é mais próximo do núcleo do que a Terra? Digamos que sim. Eu não vou ter nenhuma imagem aqui para ilustrar. Só que, por exemplo, por que chamam... Por exemplo, aqui, ó, quando você olha o planeta do espaço, a superfície do planeta, 70% aproximadamente é formado de água e aproximadamente 30% é de terra. Por que se chama, então, planeta Terra e não planeta Água? Porque embaixo da água vai ter mais terra. Então, sim, tá? Se você começar a cavar, digamos que em direção ao manto, a partir do oceano, vai estar mais próximo, porque é mais fácil você simplesmente mergulhar no oceano e começar a cavar, do que criar todo um caminho aqui pelo continente, tá? Só que, digamos que não muda muita coisa não, Mariana, porque é muito pouca distância, tá? Em termos absolutos, é muito pequenininho.
É uma diferença bem ínfera. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, que praticamente... Ô, professor... Pode perguntar. Pode continuar, não vou perguntar agora não. No finalzinho da aula eu pergunto. Tá bom, então anote a sua pergunta aí. Vamos aqui para os tipos de rocha. Não tem por que ficar se alongando muito aqui. Eu vou apresentar para vocês aqui os principais tipos de rocha. Isso daqui, o sexto ano A, seria uma aula que seria, já estou falando no pretérito, tá? Seria na Universidade Federal, que eu iria levar vocês lá para ver os tipos de rocha, ver os tipos de solo, só que eu já estou falando seria porque não tem um pingo de chance disso acontecer mais isso não, tá? Então podem descartar esse cenário aí. Infelizmente não vai mais acontecer. Eu ia mostrar para vocês lá. Do coronavírus. Eu ia mostrar para vocês lá, eles têm um acervo muito grande de tipos de rocha e tipos de solo, e praticamente todas essas aqui que vocês estão vendo, e muitas outras, vocês iriam conseguir ver, iam conseguir pegar, iam conseguir sentir o cheiro delas, a textura. Ô, professor, Oi. quando voltar às aulas, tem uma chance do senhor levar a gente lá? Eu acho muito difícil, Mariana, porque o conteúdo vai ser outro. Só que eu posso tentar, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil mesmo. Só que eu posso tentar. Vamos lá. Aqui que vocês estão vendo, ó, são tipos de rocha, tá? E o que interessa aqui é que vocês entendam que todas as rochas que existem são divididas em 3 grandes grupos. As rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Agora eu vou explicar para vocês cada uma das rochas, tá? As características de cada uma em relação à formação. Começando aqui pelas rochas magmáticas, ou ígneas, é a mesma coisa, tá? Magmáticas ou ígneas. Todas as rochas magmáticas ou ígneas são formadas a partir do magma, tá? Isso aqui é uma coisa que eu expliquei para vocês semana passada. Assim que o magma que está no subsolo sobe para a superfície, ele se torna lava. Isso aqui que vocês estão vendo é simplesmente rocha derretida. Em praticamente todas as partes do planeta, no subterrâneo, conforme você vai cavando, em algum momento você vai encontrar magma. Em alguns lugares ele é mais superficial, por causa de vulcões, né? Isso que vocês estão vendo são simplesmente o que sobrou da lava que saiu dos vulcões. Essa lava aqui, assim que ela chega na superfície, ela resfria. E esse movimento de resfriar que forma as rochas. Pergunte. Ô, professor, eu tenho Oi. uma dúvida aqui. O ferro, ele é uma rocha? O ferro, ele é um metal. A rocha, ela é formada a partir de sedimentos, que eu já vou explicar para vocês. Sedimentos... Agora deu uma bugada bem grande, hein? Porque... A gente já estudou isso. Já percebeu que quando você derrete ferro, ele se transforma tipo numa lava? Sim, tudo que você derrete fica líquido. Metal é formado a partir de vários minerais, tá? Minerais específicos que se agregam em apenas um conjunto. Por exemplo, se você pega uma barra de ferro, ela só vai ter minerais de ferro. Essas rochas que vocês estão vendo aqui, ó, todos esses pontinhos pretos aqui, que todas elas praticamente têm, é ferro. Então, rocha é uma coisa e metal é outra coisa. Rocha geralmente é formada por pequenos sedimentos, pequenos minerais, e os metais em si é outro esquema, cara. Isso é uma coisa que eu vou explicar futuramente, tá? É outra coisa bem interessante essa questão de minerais e minérios. Só que por hora vamos nos manter nas rochas. E não, tá? Ferro não é uma rocha. Ferro é um... Esse daqui eu já volto aqui. Ó, presta atenção. Como eu disse para vocês, rochas magmáticas ou ígneas. Esses pontinhos pretos aqui, ó, são indícios de ferro, tá? Todas essas rochas aqui são rochas formadas a partir de lava ou a partir de magma. E as rochas magmáticas ou ígneas, elas são separadas em 2 tipos, que são as plutônicas, faltou um S aqui, ou intrusivas, e as vulcânicas ou extrusivas. As rochas plutônicas ou intrusivas, elas são formadas porque esse lava aqui, ó, ele começa a se resfriar bem devagarzinho. Qual que é o grande porém aqui, ó? Como vocês podem ver, essa rocha aqui, provavelmente é granito, ela tem várias cores. Cada cor dessa rocha é um mineral diferente. E cada mineral diferente, assim que começa a rear, tem um tempo certo, um tempo específico para que fique completamente frio. Alguns são mais rápidos e outros são mais lentos. E isso que causa a diferença de cor. Essa rocha aqui, ela se formou de vários minerais que foram resfriando, cada um no seu tempo. Cada corzinha aqui é um mineral diferente, sexto ano. E as rochas vulcânicas ou extrusivas
ocorrem pelo resfriamento rápido, e os minerais são pequenos. Quanto mais escura é a rocha, mais rápido ela resfriou. Olha só, montando aqui, ó. Esse derrame de lava aqui, ó, se resfriou no continente. Cada mineral presente nessas quantidades de magma aqui, de lava, desculpa, teve um tempo diferente para resfriar. Agora aqui, ó, é outra história. Quando essa lava aqui, ó, chegou no oceano, toda essa lava resfriou de forma instantânea. Por que isso acontece? Assim que entra em contato com a água, o resfriamento é imediato. Então, aqui, ó, nós temos o quê? A formação de uma rocha do tipo plutônica, vulcânica, e aqui na superfície, no continente, nós temos o quê? A rocha em si, vulcânica. Essa que é a diferença, pessoal. Não se preocupem com a nomenclatura, tá? Só entendam isso. Rocha magmática ou ígnea é formada de lava. Oi. Volta nesse slide. Esse slide aí mesmo. Que rocha que é essa preta aí? Isso aqui, se eu não me engano, é gabo. Se eu não me engano, é gabo ou basalto. Eu acredito que seja basalto ou gabo, e aqui é granito. Mas é isso, tá, sextuando? Entendam esse ponto. As rochas plutônicas são resfriadas lentamente, e é por esse motivo que possuem várias cores, e as rochas vulcânicas são resfriadas instantaneamente, e é por esse motivo que elas têm uma cor só, tá? Porque todos os minerais resfriaram imediatamente e se fundiram. E aqui eles não estão completamente fundidos. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas se formam no seguinte meio. Todo tipo de rocha, ela lentamente sofre desgaste. Isso vai ser erosão, que eu já vou explicar para vocês o que seria erosão. Por exemplo, assim, o vento ele bate nas rochas, ele vai desgastando a rocha. Sedimentos são pequenas partículas de rocha que são lentamente, ao longo dos milênios de ano, desgastados das grandes rochas, tá? Quando esses sedimentos aqui começam a se agrupar, acontece esse fenômeno aqui, diagênese. Já vou explicar o que é diagênese também. Então, a argila, por si só, são apenas sedimentos. Quando ocorre essa diagênese, que é a compactação da argila, se torna o quê? Um argilito. A areia não é terra, a areia são pequenos pedaços de rocha. A areia é lentamente formada através do desgaste das outras rochas. Quando muita areia passa pelo processo de diagênese, forma o arenito. Aqui é a mesma coisa, tá? O balastro também são vários pedaços de rochas diferentes, passa pela erosão, acontece essa diagênese e assim forma o quê? A brecha ou conglomerado. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, as rochas sedimentares, principalmente esse conglomerado aqui, ó, formado de balastros, possui várias cores. Por que isso acontece? Porque essa rocha aqui, a brecha ou conglomerado, é formada a partir de vários sedimentos de várias rochas, pessoal. E por último aqui, as rochas metamórficas. Aqui é o seguinte, rochas metamórficas são rochas magmáticas, sedimentares ou outras rochas metamórficas que passam por processos que envolvem calor e pressão principalmente. O granito é uma rocha magmática. Quando esse granito aqui sofre um aumento muito abrupto de temperatura ou pressão, ele passa a derreter em certas partes, se funde com outras rochas e forma o quê? O gneiss. O gneiss, digamos, é uma evolução do granito que acontece em áreas vulcânicas. O arenito é a mesma coisa. Quando ele é compactado e passa por um processo que envolve também temperatura, o arenito se transforma no quê? No quartzito. E o calcário é a mesma coisa. Arenito e calcário, rochas sedimentares, granito, uma rocha magmática. O calcário passa por processos que envolvem calor e temperatura e se torna o quê? O mármore. Então é isso que importa, tá? Vamos voltar aqui, ó. Essa partezinha aqui. Rochas sedimentares são formadas por vários sedimentos de outras rochas. Rochas magmáticas ou ígneas são formadas a partir de lava ou magma. E as rochas metamórficas são rochas transformadas a partir de outras rochas sedimentares, outras rochas magmáticas ou ígneas, ou outras rochas metamórficas. Todas as rochas estão constantemente passando por processos de transformação, pessoal. Aqui é o seguinte, ó, beleza? Esse daqui é um slide que eu quero que vocês printem, tá? Deem um print aí. Assim que acabar a aula, eu vou mandar no grupo também, para quem não conseguir. Que aqui, digamos, é um processo de evolução das rochas. Em primeiro lugar, a origem da Terra, do planeta. Segundo lugar, o magma começa a resfriar e forma as rochas magmáticas. O calor e a pressão fazem as rochas magmáticas se transformarem em rochas metamórficas. Professor, uma pergunta. Oi. Ali está escrito, a origem da Terra. É para a gente pesquisar como foi feita a Terra, a origem dela e pôr? Não, é só para copiar no caderno. Só para copiar no caderno. A origem da Terra é o que eu comentei na aula passada.
É bem o que eu comentei na passada, em relação ao Big Bang, em relação aos corpos que foram resfriando, assim por diante. É só para copiar no caderno. O calor e a pressão formam as rochas metamórficas. Quarta etapa aqui, ó. As rochas magmáticas e metamórficas, já na superfície, passam a ser afetadas pelo intemperismo, meteorização. Já explico o que é isso. As rochas magmáticas e metamórficas são lentamente deterioradas pela erosão e vão formando pequenos fragmentos, sedimentos. E por fim aqui, ó, a diagênese compacta os sedimentos juntamente com os orgânicos, criando as rochas sedimentares. Em primeiro lugar vieram as rochas magmáticas. As rochas magmáticas passaram por processos que envolvem calor e pressão e se transformaram nas metamórficas. As magmáticas e as metamórficas foram desgastadas e assim nasceram o quê? As sedimentares, tá? Esse aqui é o processo de evolução das rochas. Aqui também podem printar essa tela, podem copiar. Quem não conseguir printar, eu vou mandar no grupo assim que acabar a aula, que é a explicação do que seriam esses fenômenos que eu comentei agora com vocês. Intemperismo ou meteorização seria o quê? Degradação química, como através da água, física, como através do vento, e biológica, como através de plantas, das rochas. A água é aquele ditado que eu acho que vocês já ouviram. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Realmente, quando a água começa a bater na rocha sem parar, através dos anos, ela começa a quebrar a rocha. Esse ato de quebrar a rocha é o intemperismo. O vento é a mesma coisa. O vento ele desgasta a rocha, ele pode quebrar também a rocha. O vento também causa intemperismo. E as plantas, conforme as raízes vão crescendo, o que acontece? As raízes podem quebrar as rochas também, causando o quê? O intemperismo. Intemperismo, meteorização, é quando as rochas são o quê? Lentamente degradadas, são quebradas por agentes externos. O que vai ser erosão? Ação de forças naturais, como vento e água, ou biológica, como plantas e animais, que transportam sedimentos para outras localidades. Olha só, o intemperismo ele quebra a rocha. A erosão carrega os sedimentos da rocha. Os dois acontecem ao mesmo tempo, só que são fenômenos diferentes. O primeiro serve para quebrar e o segundo serve para transportar. Por exemplo, aqui, ó, a água, ela pode quebrar a rocha. Ao mesmo tempo que ela quebra a rocha, ela vai carregar os sedimentos das rochas. O vento é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que ele quebra as rochas, ele também pode carregar sedimentos de rocha. Plantas e animais a mesma coisa, tá? Em pequenas quantidades, também podem carregar os sedimentos de rocha, que futuramente vão fazer o quê? Rochas sedimentares. E último aqui é a diagênese, alteração no estado físico dos sedimentos, compactação e agregação, que é esse fenômeno aqui, ó, o fenômeno que permite que as rochas sedimentares se unam. O intemperismo quebra a rocha, a erosão carrega os sedimentos das rochas, e a diagênese é um processo que vai compactar através da pressão e do calor, e de certa forma, tá, pessoal, a gravidade também faz parte desse processo. Vai compactar esses sedimentos e criar esses grandes aglomerados aqui que vocês estão vendo, tá? Essa que é a diagênese, um processo que une, compacta os sedimentos de rocha para formar outras rochas. Podem printar aí e copiar no final da aula. Aqui eu vou ser bem rápido, porque esse assunto aqui ele é muito grande, ele é muito complexo, e eu só quero que vocês entendam o básico do básico, que são aqueles períodos da história do planeta, tá? Tá no livro de vocês uma tabela gigantesca aí, e eu não vou me ater a todos eles. Eu vou apresentar apenas as eras para vocês. Ô, professor, Oi. mostra de novo o que você falou para copiar no caderno. Eu não consegui ver. Esse aqui, ó. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu tirar mais screenshot. Mas Pronto. fiquem tranquilos que eu vou mandar no grupo, então não se apressem. Pré-cambriano é a formação do planeta, tá? No começo, o planeta Terra era uma grande bola de magma flutuando no espaço. Conforme o tempo foi passando, o que acontece? Essa rocha que estava aqui, em algumas partes já estava se solidificando, em outras partes estava líquida, começou em peso a solidificar na superfície, que é o período pré-cambriano, bem a formação do planeta. Diversos meteoros foram atingindo a Terra nesse momento aqui. Por exemplo, a água, que é um elemento sempre importante para a forma de vida como nós conhecemos, a água ela chegou através de meteoros. O que forma a água em relação a elementos químicos é hidrogênio e oxigênio. Diversos meteoros carregando hidrogênio e oxigênio atingiram o planeta Terra. Esses meteoros carregando hidrogênio e oxigênio começaram a lentamente soltar esses elementos químicos no planeta. E conforme eles foram evaporando, o que acontece? A gravidade da Terra começou a prender esses elementos químicos em volta dela, e assim se formou a atmosfera, formada através de gases.
a atmosfera começou a ficar carregada de oxigênio, hidrogênio e outros elementos, e assim nasceram as nuvens, começou a chover e toda a superfície da Terra começou a resfriar, pessoal. A água, ela é um elemento químico que não é originário da Terra, tá? Ela foi trazida aqui por causa de meteoros. Assim que essa água começou a se formar, os oceanos nasceram também. Os oceanos que são simplesmente resultado da ação de milênios e séculos e décadas e bilhões de anos de chuvas intensas, e foram exatamente nos oceanos que as primeiras formas de vida unicelulares, as primeiras bactérias se originaram. Avançando no tempo aqui, ó, período paleozoico. O período paleozoico é onde as formas de vida mais complexas começam a aparecer. Uma coisa que eu vou destacar aqui para vocês, assim como aqui, ó, no Mesozoico, é o seguinte: por que antigamente os animais e as plantas eram tão grandes? O que determina o tamanho de um animal, até o ser humano entra nessa equação, tá, pessoal? Só que agora para vocês não vai mais ter efeito. É a disponibilidade de oxigênio. Quanto mais oxigênio aquele ser vivo tem acesso, maior ele pode ficar. Antigamente tinha muito oxigênio muito puro no planeta, e todas as plantas e animais aproveitaram esse oxigênio puro para crescer pra caramba, tá? É por esse motivo que antigamente tinham animais gigantes e plantas gigantes também, porque a disponibilidade de oxigênio era muito grande. Hoje em dia ainda tem, pessoal, só que hoje em dia tem muita questão de poluição também, e isso afeta bastante a qualidade do oxigênio. O Mesozoico, onde os dinossauros aparecem, é a mesma coisa. Os dinossauros eram grandes por causa da disponibilidade de oxigênio, porque também tinha muito alimento, muitas plantas. Os grandes dinossauros herbívoros comiam as plantas gigantes e os grandes dinossauros carnívoros se aproveitavam desse sistema. Aqui nós temos o período Cenozoico. O período Cenozoico, ele começa assim que aquele grande meteoro que dizem que atingiu o planeta acabou com os dinossauros. Pode perguntar. Esse Cenozoico foi a existência dos animais, tipo, mais normais em relação a esse negócio, a nossa, como fala? A nossa noção não. Período, nossa. Sim, isso mesmo. Ó, como é que aconteceu o período Cenozoico? É o seguinte, isso aqui é uma teoria, ou seja, é uma coisa que é provável que seja verdade, só que é possível que futuramente, assim como a questão do núcleo do planeta, futuramente alguém comprove que não é bem assim. De acordo com a teoria, um meteoro muito grande bateu no planeta, e esse meteoro, ele causou uma intensa atividade de vulcões. Os vulcões, pessoal, começaram a soltar muita fumaça, e essa fumaça conseguiu cobrir toda a atmosfera do planeta. O que acontece? A atmosfera do planeta ficou entupida de fumaça, uma fumaça que era tóxica, e a radiação solar, ela não conseguia atingir a Terra. Ela era barrada por essa grande camada de fumaça que era originária do núcleo do planeta, tá? Começou a barrar a entrada do Sol. As plantas começaram a morrer porque não tinham sol, não conseguiam fazer a fotossíntese. Os grandes animais herbívoros, dinossauros herbívoros, não tinham plantas para comer, e os carnívoros não conseguiam comer os dinossauros herbívoros porque eles estavam todos morrendo. Então, o meteoro por si só, ele não matou os dinossauros. O que matou os dinossauros foi esse lento processo de fazer com que as plantas fossem lentamente perdendo tamanho e morrendo pela ausência de sol. Assim que aconteceu esse processo, a Terra ficou muito fria. E assim começa o quê? O período Cenozoico, marcado por um momento em que todo o planeta... Professor, Oi? você disse que a Terra ficou muito fria, né? Sim. É a Era do Gelo. Sim, é Era do Gelo. Aquele filme lá, ele realmente ilustra esse momento. Só que aquele filme lá ele é esquisito, porque tem dinossauro também nele em um certo momento, e os dinossauros eles não conviveram com os mamutes, não conviveram com os tigres dentes de sabre, não conviveram com as preguiças gigantes, mas é isso, tá? A Era do Gelo é esse momento aí em que poucos animais sobreviveram, poucas plantas sobreviveram. Aquele Steed lá, aquele bichinho da Era do Gelo, ele era uma preguiça gigante? Para nós é uma preguiça gigante, né? Porque para nós a preguiça é um animalzinho de 30 centímetros. Só que na Era do Gelo as preguiças podiam alcançar, se eu não me engano, uns 3 metros de altura. E era um animal pequeno. Eu nunca sabia que ele era. Eu, quando era pequena, achava que ele era um alienígena. Porque os mamutes são muito, muito maiores do que os elefantes, os tigres dentes de sabre são muito maiores do que os tigres normais. Tudo antigamente era maior do que hoje em dia, Maria. E por fim aqui, ó, o período Cenozoico, que é quando... Professor. Oi.
Pode perguntar. Então, é uma teoria, um negócio lá dos dinossauros que eles morreram? Ou é Não, verdade? que eles morreram é verdade, isso é um fato, né? Eu acho que não tem nenhum dinossauro vivo. Só que o meteoro foi o responsável é uma teoria. Uma teoria, sexto ano, é um conjunto muito bem fundamentado de ideias que provavelmente são verdadeiras, tá? São testadas, são colocadas à contraprova e através das pessoas que fazem essas teorias, que são muitos pesquisadores de diversas áreas, chegou à conclusão de que o mais provável é que seja um meteoro que causou todo esse problema aí Professor, relativo à extinção dos dinossauros. Pode falar. professor, eu já ouvi falar que os dinossauros pode ser possível ainda ter dinossauro vivo na Terra. Então, né? Tudo é possível, sabe? No final das contas, eu sinceramente acho que nada é verdade e tudo é possível. Então, vai saber que em algum lugar do planeta vai ter dinossauro vivo. Só que eu acho complicado, sabe? Mas, enfim, vai saber. E por fim, aqui, ó, a era que nós estamos, que é o Cenozoico, que é Professora, eu quando o ser pesquisei aqui no Google é que apareceu. Ainda existe dinossauros vivos, né? Aí, mas os dinossauros carnívoros, como o Tiranossauro Rex, podiam caçar em grupos, deslocar-se contra, sei lá, um negócio aí. No entanto, não se aventuraram em imaginações entre os hemisférios que o intrigava. Eu acho que eu sei onde que você leu isso, mas é isso aí, tá? Google, da Maria Ele- Clara. eles estão sim, Não tem vamos entrar em detalhe. muitos animais são dinossauros que perderam tamanho, lagartos, né, são também dinossauros. Só que os dinossauros, como nós conhecemos aqui, ó, como essas ilustrações aqui, pessoal, eu acredito que hoje em dia não existam mais, tá? Vamos continuar, que teoricamente já acabou a aula. Hoje, pelo visto, eu vou ter que me estender aqui, igual a semana passada, então vamos apressar aí. Estruturas geológicas. Olha só, isso aqui é semana que vem que eu vou tratar, só que eu vou comentar brevemente. Isso aqui é um mapa de placas tectônicas. Semana que vem eu menciono o que são esses movimentos aqui, tá? Transformante, divergente, convergente. O que importa agora é o seguinte: eu quero que vocês entendam como se formam os escudos cristalinos ou os maciços antigos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Vamos começar pelos escudos cristalinos ou maciços antigos. Isso aqui, pessoal, são as rochas mais antigas do planeta, tá? Esse aqui é o Monte Roraima, que está localizado no escuro das Guianas, e ele está entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana, são países da América do Sul. Esse Monte Roraima aqui tem cerca de 1,8 bilhões de anos de idade. Um quarto do tempo de vida da Terra, esse Monte Roraima possui. Escudo cristalino são rochas antigas. Professor, Foi. isso é uma placa tectônica? Digamos que isso daqui pode ser considerado um grande pedaço de placa tectônica exposto, tá? Eu acho que é uma comparação que pode ser feita. Não é exatamente uma placa tectônica, só que há bilhões de anos atrás, esse escudo aqui, ó, esse Monte Roraima, ele realmente fez parte digamos que da separação dos continentes até. Esse Monte Roraima, ele é muito antigo mesmo. É isso que são os escudos cristalinos ou maciços antigos. São as formações geológicas mais antigas do planeta, que provavelmente, pessoal, antes mesmo dos continentes se separarem, ele já existia. Bacias sedimentares. Como eu disse para vocês, sedimentos são formados como? Através do desgaste das rochas. Como vocês podem ver aqui, ó, cada camada de rocha tem uma cor. Isso quer dizer que cada camada de rocha foi originada em um período diferente da história. Quanto mais baixa tiver aqui, ó, mais antiga é a rocha, tá? Por exemplo, aqui, quanto mais escuro, quer dizer que provavelmente havia mais vulcões em erupção e assim por diante. Cada corzinha aqui é relativa ao quê? A um momento específico da história. Bacia sedimentar é um lugar que agrupa sedimentos de muitas rochas e são lugares também bem antigos, pessoal. Aqui novamente, ó. Outra demonstração de uma bacia sedimentar. Cada nível da rocha tem uma coloração diferente. Cada nível da rocha aqui é formado por minerais diferentes também, e todos eles são diferentes. Oi. Sabe aquelas pedrinhas que a gente encontra em estrada, como fala, estrada de terra, de sítio, essas coisas que a gente encontra, sabe aquelas pedrinhas? Sim. Então, um dia eu tava lá, eu colecionava essas pedrinhas que eu ia no sítio da minha avó, eu ficava pegando as mais bonitas que eu achava. Um dia eu achei uma colorida.
Tipo, Se você, era colorida mesmo. se você parar para observar isso, Mariana, você vai encontrar muitas rochas diferentes, tá? Não é tudo só pedrinhas A minha cinzentas, não. irmã, ela tem umas 30 aqui. Tem um monte de negócio espalhado pelo chão aqui. É bem de colecionar isso. O que importa aqui, voltando para bacias sedimentares, é que vocês entendam que bacias sedimentares são lugares com grandes concentrações de sedimentos de diferentes anos. Quando eu mostro essas fotos para vocês aqui, ó, essas paisagens aqui, cada cor é relativa a um momento histórico diferente. E o último aqui, ó, são os dobramentos modernos. Vou pegar uma aqui, só que essa daqui não é colorida. Tá. Ó, dobramentos modernos ocorrem através do impacto de placas tectônicas. Olha aqui é a Cordilheira do Himalaia. Ela tá bem aqui, ó. Isso aqui eu mostro semana que vem também. Ela tá bem aqui, ó, nessa linhazinha vermelha. A placa indiana, ela bateu na placa eurasiática, e a placa indiana, como ela é mais leve, ela está subindo na placa eurasiática. Esse movimento de uma placa tectônica subir em cima da outra é o que forma a Cordilheira do Himalaia. Aqui na América do Sul é a mesma coisa, tá? Semana que vem eu também vou destacar isso aqui com mais detalhes. Aqui é a Cordilheira dos Andes, pessoal. Cordilheira é simplesmente o quê? Um grande agrupamento de montanhas que se forma através da colisão de placas tectônicas, através de um movimento convergente. Vamos aqui, reta final da aula. Geologia e recursos minerais. Eu quero que vocês copiem apenas o que está de amarelo aqui, tá? Só o que está de amarelo. Sim, eu já estou terminando aqui também. Ó, eu quero que vocês copiem apenas o que está de amarelo. Podem printar a tela. Assim que eu desligar aqui, eu já mando no grupo também o que é para vocês copiarem. Mas vamos lá. Recursos minerais são matérias de origem natural que são escassas, logo possuem valor determinado por diversas circunstâncias. Essa questão aqui de valor ela é uma questão muito importante, porque o que determina o valor de algo é a dificuldade de obter. Por que o diamante, por que o ouro vale muito? Porque eles são escassos. Escasso é quando tem pouco, tá? Quanto mais escasso é alguma coisa, mais cara ela vai ser. Por que o oxigênio ele não é cobrado? Porque ele é infinito. Ninguém vai cobrar uma coisa. Professor, o ouro vale dinheiro por conta dele ser, digamos assim, raro? Também, o ouro ele é valioso. O ouro ele é um metal, o ouro é um metal, tá? O ouro não é uma rocha, o ouro é um metal. O diamante é uma rocha. O ouro, pessoal, ele foi formado quando o universo nasceu, tá? Todos os tipos de minerais, se vocês forem no Google, na tabela periódica, vocês podem ver todos os elementos químicos que existem. Todos os elementos químicos se formaram quando o universo nasceu e o ouro é um deles. Nosso planeta tem uma quantidade muito, muito baixa de ouro. Aí o que acontece? Ele acaba sendo um metal raro. Por que o ouro é valioso? Porque o ouro ele é um metal que consegue conduzir muita energia elétrica, ele é um metal que não enferruja, e ele é um metal muito bonito. Quem já viu ouro de verdade e está bem polido, quando ele é exposto ao sol, ele tem um brilho muito intenso. Isso daí é um sinônimo de poder. E por que o diamante vale mais que o ouro? Por conta dele ser, digamos assim, mais raro que o ouro? Também é isso. E porque tem um detalhe muito importante, Mariana, que é o seguinte, o diamante, ele é feito de uma forma pela própria natureza, tá? Que é praticamente impossível que você consiga, de fato, quebrar um diamante, tá? Dá para quebrar diamantes, é possível, só que ele é uma rocha muito resistente, e ele é uma rocha que dificilmente, digamos, que vai perder o seu brilho também, que quando você cria o diamante, por exemplo, assim, médicos utilizam bisturi, que são aquelas faquinhas lá, que são utilizadas para cortar nas cirurgias. Aquele bisturi, ele é de diamante a ponta dele, porque o diamante, quando ele é afiado para, de fato, cortar, é praticamente impossível ele perder aquele fio de corte. O diamante, ele é raro exatamente pelo mesmo contexto do ouro, só que o diamante é ainda mais raro que o ouro, pessoal. Um bisturi, então. Oi? Como que eles fazem o Quanto bisturi? será que deve custar um bisturi, então? Eu não sei, Mariana, porque o diamante que é utilizado para fazer joias como anéis e colares, ele é um diamante que ele é natural. Ele é feito pelos vulcões, tá? Futuramente, eu acho que na aula que vem eu vou destacar isso para vocês, essa questão do diamante. Oi. Né, que, tipo assim, o ouro, quando você vai vender, ele é vendido por peso. Vamos supor, 10 pesos de diamante
10 pesos, ó, 10 kg de ouro ou diamante, vai ser um tanto de dinheiro. É mais ou menos essa lógica. É mais ou menos essa lógica, sim, tá? Todos esses metais e rochas têm um valor que as pessoas determinam através desse processo aí. Pessoal, vamos lá, para acabar aqui, ó. Essa questão aí do ouro e do diamante, semana que vem acho que eu volto nisso daí, porque é um assunto interessante mesmo. Essa partezinha dourada que vocês estão vendo aqui, ó, essa partezinha é o ouro, tá? O ouro é bem escasso mesmo. Esse ouro aqui, ele tá incrustado nessa rocha aqui, e para obter ele tem que quebrar essa rocha. E essa é o ouro. Oi. Aqui na rotatória da Coca, e um pouco mais adiante, sempre tem um cartaz escrito "Compra o ouro". Quem deve ser muito rico para comprar ouro, né? Ou deve ser tipo dono de loja de joias, semi-joias, essas coisas. Não, Mariana, na verdade não, tá? Porque isso é uma questão muito complicada, o sexto ano, porque essa questão aí de comprar ouro, comprar diamante, vai muito do preço que a pessoa vai dar. Ela vai pegar o colar de ouro, por exemplo, vai avaliar para ver a qualidade do ouro, vai avaliar de acordo com o peso e vai dar um preço nele. E de vez em quando, Mariana, por incrível que pareça, não é tão caro assim, não. E esse ouro aí, eu vou ser sincero com você, Mariana, esse ouro aí, geralmente, ele é pego através de colares e joias, e ele é derretido para formar barras de ouro, que é o que, de fato, é utilizado para comércio, tá? Barras de ouro, pequenos cilindros, pequenas moedas de ouro, que são coisinhas bem valiosas. Isso aqui é o diamante. Semana que vem eu vou falar para vocês como é que se forma isso daqui, tá? Porque é um processo bem interessante. Professor, como que eles conseguem moldar o diamante certinho naquela forma dele? É uma serra, eles vão lixando o diamante. Ô, professor, não é, eles não são moldados, eles são moldados naturalmente daquele jeito. Aí eles quebram e ficam desse jeito aí. Sim, sim também, mas... Não seja naturalmente daquela forma, não. Não, é exatamente o que eu ia falar. Para formar aquele diamante bem bonito, bem brilhante, tem pessoas Aquela especializadas. piramidezinha. Eu vou colocar umas fotinhas para vocês para semana que vem desses processos, tá? Só que eles pegam esse diamante aqui em estado bruto e eles vão lentamente lixando parte a parte para formar as faces do diamante. Porque para formar aquele formato bonito que é colocado em colar, em anel, aquilo não é natural, não, tá? Aquilo lá é criado por pessoas. E são pessoas que são muito bem pagas para fazer isso, porque só tem uma oportunidade. Digamos assim que se ele for lixando o diamante, ele vai, tipo, sair nos pedacinhos dele, entendeu? Tipo, Exatamente. se ele entrega um diamante grande, ele volta menor. Então, Exato. eu acho que não seria bom fazer isso. Por mais que fique mais bonito. Então, né, mas o diamante, para que ele serve, o diamante? Ele serve para, digamos que para... Pra pessoa ficar rica. Mas para que você tem um colar de diamante? Porque é bonito, porque ele brilha, ele tem uma aparência legal. E assim, ó, por si só aqui, ó, essa bola de diamante aqui, essa grande aglomerado de diamante, por si só isso aqui, para uma pessoa não significa nada. Para que você vai querer mostrar isso daqui para as pessoas? Você vai ser roubado se você tiver um diamante tão grande assim. Só que, tipo, sempre tem mais contrabando de ouro do que de diamante. Mariana, a gente já tem contrabando de tudo, não duvide nada. Sim, Maria, mas, tipo, tem uma proporção menor de sede. Já passou 9 minutos que ela de ouro. É isso aí, pessoal. Semana que vem eu vou mostrar para vocês, eu vou trazer umas fotinhas de como que acontece a formação do diamante, tá? E como que é o processo para transformar o diamante em uma joia. E o último aqui, para acabar, na verdade, é o petróleo, pessoal. O petróleo, ó... Nossa, eu não lembro de ter passado isso por aqui. Eu pulei esse slide aqui. Bem rapidamente, ó. Isso aqui é um lugar no Brasil, tá? Localizado em Minas Gerais, chamado quadrilátero ferrífero, que parece mais um trapézio. Essa área aqui do Brasil, ela tem muito recurso natural, principalmente o quê? O ouro e o diamante. O petróleo, ele é formado como? Através de matéria orgânica em decomposição. Ou seja, os dinossauros de milhões de anos atrás, as plantas de milhões de anos atrás, foram mortas, foram soterrados pelos sedimentos, pela terra. E o petróleo, pessoal, ele é o resultado desse processo, tá? O petróleo é simplesmente animais e plantas mortos de muito tempo atrás.
Pessoal, semana que vem eu volto essa questão de diamante. Professor, antes de encerrar, eu quero falar só rapidinho com você sobre aquela pergunta, lembra? Pode perguntar. Então, vamos supor assim, você fala que você não, todo mundo fala que a Terra é redonda e que ela é puxada pela gravidade. Ó, vai no Meet pra você ver o que eu vou fazer. Calma aí. Deixa eu alternar aqui as câmeras. Ó, não sei se você tá vendo? Tô. Mas tá Aqui bem a Terra é redonda. Oh, meu Deus, eu fiz. Nossa, não, fiz que tá redondo isso aqui. Aí, a pessoa vai atravessar o núcleo. Aí, o que vai acontecer se ela conseguir passar por aqui? Aí sendo que aqui também tem gravidade. Ela não vai conseguir voltar pra cá? Olha, nessas perguntas que não possuem uma resposta exata, é complicado eu falar para você que vai acontecer isso, porque é aquele tipo de coisa que, pelo que nós entendemos do planeta, é completamente impossível. Porque, como eu disse para você, se alguém cava, por exemplo, assim, em minas de diamante, tá? Minas de diamante são extremamente quentes, porque elas vão cada vez mais fundo. As pessoas que trabalham em minas de diamante, geralmente é um trabalho escravo, tá? Diga-se de passagem. São pessoas que geralmente morrem desidratadas. Porque quanto mais fundo você desce em relação à crosta do planeta, maior a temperatura. Então, se alguém fizer essa proeza que você disse aí, cara, eu acho que essa pessoa aí ela vai ter que aguentar e não ser desintegrada uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius. Para você ter uma ideia, tá? Quando vocês têm febre, a temperatura média de vocês é 40 graus, 41 graus. Aquela chaleira da casa de vocês que começa a soltar água no estado gasoso lá, ou as panelas que estão no fogão, pessoal, elas dificilmente passam de 100 graus Celsius e quando vocês encostam nela, vocês queimam o dedo na hora. Agora imagina 6.000 graus Celsius que acontece com você, você evapora. Então é muito complicado falar para você o que acontece, hein? Mas é o que eu te falei também. Na minha opinião, acho que você vai ser desintegrado instantaneamente. Pessoal, nós acabamos a aula. O que eu mandei vocês printar, eu vou mandar agora no grupo também, tá? Quem já printou aí não tem problema, já começa a copiar. E é isso. As questões que vocês tiverem aí, podem fazer agora também aí, ou para a aula que vem, não tem problema não. Porque nós já estouramos em muito tempo, tá? Quem tiver de boas aí, pode sair. Até semana que vem. É isso, pessoal. Falou, professor. Falou.